Olá, vamos com este vídeo continuar a falar sobre CSS e neste caso, portanto, neste único vídeo deste tópico vamos falar sobre um sistema de grelha. E no fundo o que vamos ver aqui é uma implementação possível de um sistema de grelha baseado num posicionamento através de floats. Há outras formas hoje em dia de criar grelhas, digamos assim, para, no fundo, definir o layout de um site. Neste tópico nós vamos falar da forma mais básica, digamos assim, na forma mais fundamental, que não depende de funcionalidades um bocadinho mais recentes de CSS. Essas alternativas, já agora, as alternativas aos sistemas de grelhas baseado em floats, serão abordadas no âmbito de uma outra disciplina, de Projeto 1. Portanto, qual é o objetivo de um sistema de grelhas? De um sistema de grelha? No fundo, a ideia é facilitar, digamos assim, ou sistematizar a definição dos layouts de um site, criando layouts que se ajustam a uma determinada grelha. Portanto, se os nossos layouts se ajustarem, se for possível colocar os elementos que compõem o layout do nosso site sobre uma grelha pré-definida, nós de alguma maneira estamos a simplificar depois a criação a implementação desse layout. Um sistema de grelhas é algo como um sistema de grelha, uma grelha para um website, é algo que pode ser representado como o diagrama desta figura. Portanto, o que nós vamos querer fazer, no fundo, é definir uma grelha com determinado número de colunas. Essas colunas têm uma separação entre elas. Portanto, aqui vemos isto seria uma coluna, isto seria a separação, o espaço entre colunas. E as linhas, portanto, essa grelha terá várias linhas e as linhas, uma linha poderá estar também separada de uma outra linha, poderá ter um espaço, podemos definir um espaço entre linhas. Este espaço entre linhas nem sempre é necessário, mas em alguns layouts pode fazer sentido garantir que há um espaçamento vertical entre os elementos. Portanto, no fundo, os nossos layouts vão ser desenhados sobre estas células e vão, no fundo, um elemento do nosso site tanto pode ocupar apenas uma célula como ocupar um conjunto, por exemplo, ocupar toda uma linha ou ocupar apenas um conjunto de células a meio de uma linha. Portanto, um sistema de grelha permite-nos depois posicionar os grandes elementos do site sobre estas células. Nós podemos criar um sistema de grelha com qualquer número de colunas. Embora o mais comum seja a grelha de 12 colunas, mas no entanto era uma questão de refazer as contas, que vamos ver a seguir, para ajustar a um outro número. E, portanto, podem perfeitamente fazer isso para o vosso site. Definir uma grelha com um número maior ou menor de colunas, se fizer sentido para isso, para facilitar o ajuste do vosso layout a essa grelha, portanto, podem perfeitamente fazer isso. O número de linhas tipicamente não está definido, portanto, o número de linhas depende apenas do conteúdo que a gente coloca dentro da nossa grelha e, portanto, do ponto de vista das regras CSS, não é necessário definir um número pré-definido de linhas. Nós vamos ver aqui várias variantes da implementação deste sistema de grelha, mas vamos começar pelo mais simples, que é definir uma grelha com uma dimensão fixa, com uma largura fixa. Depois vamos ver uma implementação com uma largura fluida. E portanto, na forma mais simples, na alternativa mais simples, em que definimos uma largura fixa, a questão é qual deve ser essa largura fixa. Novamente, não existem valores pré-definidos, no entanto, este valor de 980 pixels é um valor relativamente standardizado. Portanto, é um valor que se ajusta bem a uma grande quantidade de dimensões de ecrãs e, portanto, é um valor
muito frequentemente usado. Portanto, 980 pixels, que inclui 20 pixels de padding do lado esquerdo e 20 pixels de padding do lado direito no interior da própria grelha. Portanto, a largura útil, digamos assim, para o conteúdo dentro da grelha seria 940 pixels. Vamos ver então que regras CSS é que nós precisamos de implementar para ter esta abordagem de sistema de grelha baseada em floats. A primeira coisa que nós temos que fazer ainda antes de passar para CSS, porque facilita muito depois a passagem, a escrita das regras, é, dada a dimensão da grelha que nós queremos, portanto em termos de tanto de largura fixa da totalidade da grelha, como a largura para cada coluna e o espaçamento entre colunas. Portanto, no fundo, temos que fazer aqui contas para, dada essa largura total e o número de colunas, nós calcularmos a largura de cada coluna. Dada a largura de cada coluna e o espaçamento entre colunas, calcular o outro valor. Claro que podemos fazer isto de muitas maneiras, podemos pensar ao contrário e pensar, não me interessa definir o número de colunas, sei que quero colunas com uma X largura, quero um X espaçamento, portanto vou ver quantas colunas é que consigo que caibam dentro de uma determinada largura máxima, por exemplo. Portanto, há mais do que uma maneira, digamos assim, de abordar estes cálculos, mas aqui o que foi feito foi, portanto, partirmos da largura total da grelha, os tais 980 pixels. Sabíamos que queríamos 12 colunas e, portanto, a partir daí derivamos a largura de cada coluna e o espaçamento entre colunas. Então, se nós fizermos as contas a estes valores que aqui estão, sabemos que 60 pixels de largura de cada coluna vezes 12 mais os 20 pixels de espaçamento entre coluna vezes 11, porque só há 11 espaços, não é? Dá os tais 940 pixels, aos quais se somam os 20 pixels de padding à esquerda e à direita, e temos a totalidade dos 980. Portanto, aqui temos no fundo todos os valores, ou quase todos os valores que precisamos para criar as regras CSS. Um valor que nos falta e que muitas vezes não é considerado na implementação da grelha é o espaçamento entre linhas da grelha. Na implementação que vamos ver a seguir, eu defini esse espaçamento também como 20 pixels. E na verdade o espaçamento, não existe na verdade espaçamento entre linhas. A forma de implementar, no exemplo que vamos ver a seguir, de implementar este espaçamento é na verdade criando uma linha vazia. Definindo que há ali uma linha e depois não atribuindo conteúdo. Portanto, é uma forma de dar a possibilidade de criar este espaçamento, mas sem ter que criar regras adicionais em CSS. Pronto, como é que então podemos implementar este sistema de grelha? Vamos ver isso com um exemplo. E antes de passarmos às regras CSS, há uma coisa que é importante nestes sistemas de grelha. Um aspecto muito importante é qual é, no fundo, a linguagem que a gente vai obrigar o developer web a usar para criar uma grelha. Porque as regras CSS, no fundo, elas vão definir regras para classes CSS que depois terão que ser usadas em HTML. E, portanto, um aspecto muito importante é esse, como é que a gente cria em HTML uma grelha, qual é a estrutura da grelha, quais são os elementos HTML que devemos usar e quais são as classes que devemos usar em cada elemento HTML. E o que vemos aqui é uma estrutura típica, que é o mais comum, mesmo que usem frameworks CSS, eventualmente usem frameworks CSS, vão ver estruturas muito semelhantes a esta. Portanto, o que é que temos aqui? Temos, a primeira coisa é um contentor, tipicamente uma div, embora não tenha que ser necessariamente uma div, mas uma div com a classe grid.
No fundo é esta div externa que define, que representa a grelha. Portanto, é o elemento mais externo. Claro que nós podíamos pegar nesta grelha, movê-la para dentro de um outro elemento no nosso site, se quiséssemos, eventualmente, e portanto ela continuaria a funcionar. Portanto, é o elemento que de facto representa a nossa grelha, que representa o nosso conteúdo. Na verdade, como estas grelhas tipicamente são usadas para a criação do layout do próprio site, é muito comum este elemento, esta div, estar diretamente dentro do body. Embora, depois vamos ver um exemplo mais à frente, não tenha necessariamente que ser assim. Na verdade, podemos criar grelhas dentro de grelhas, até se quisermos. Mas pronto, é este elemento externo que representa a grelha, que tem a classe grid. E depois, para cada linha de conteúdo, nós começamos por definir um elemento contentor para essa linha. Portanto, temos aqui mais uma div com a classe row agora. E depois, dentro de uma linha, para cada célula que tem conteúdo, ou para cada conjunto de células, nós definimos mais um contentor, mais uma div. E neste caso nós estamos a definir, como temos uma grelha com 12 colunas, estamos a definir 12 células dentro dessa primeira linha. E portanto cada uma tem a classe call atribuída. E depois aqui este conteúdo é simplesmente fictício, só para exemplificar, e para nós conseguimos facilmente, no resultado visual final, identificar a célula e o elemento HTML que lhe deu origem. Portanto, isto no fundo define a primeira linha. A segunda linha é definida de forma semelhante. Neste caso, a segunda linha é uma linha de espaçamento e, portanto, só temos um contentor com a classe row sem conteúdo nenhum. Portanto, este espaço que vemos aqui é criado, de facto, por esta div vazia, por esta linha vazia. Depois temos aqui uma outra linha, a terceira linha, tem novamente algum conteúdo. E reparem que esta terceira linha tem conteúdo que ocupa mais do que uma célula, portanto mais do que uma coluna. Portanto, a forma de fazer isso é dizendo, ok, aqui eu vou ter de facto uma coluna, mas quero uma coluna que ocupa 3. Quero de facto ter aqui um elemento que ocupa 3 colunas. E portanto o conteúdo vai ocupar o espaço que seria normalmente ocupado por 3 colunas e juntamente com o espaço entre essas 3 colunas. Portanto, nesta terceira linha temos um conteúdo que ocupa 3 colunas, depois logo a seguir um conteúdo que ocupa 4 colunas e depois 5 elementos que ocupam uma coluna. Para os elementos que ocupam mais do que uma coluna, temos aqui esta sintaxe em que nós indicamos no contentor que vai ter esse conteúdo que ocupa mais do que uma coluna, indicamos não só a classe call, mas também a classe call3 para indicar que queremos que esse conteúdo se expanda ao longo de 3 colunas. Portanto, podemos ter classe call3, call4, call5 até call12. Para indicar quantas colunas é que queremos ocupar com aquele conteúdo. Uma coisa importante é que dentro de uma linha o somatório do número de colunas deve ser sempre 12, porque nós temos uma grelha, um sistema de 12 colunas. Portanto, aqui temos 5 colunas individuais, mais 4, 9, mais 3, 12. E então como é que nós implementamos este sistema de grelha através de CSS? Portanto, precisamos aqui de uma série de regras CSS para, no fundo, definir as várias propriedades dos vários elementos. Mas uma coisa importante logo à partida é que estas regras são baseadas em seletores de classe. Portanto, como já repararam aqui no HTML, o que nós estamos a fazer é essencialmente depender de classes CSS. Portanto, não interessa tanto o elemento HTML que está a ser usado, o que interessa é de facto a classe que é associada a esse elemento. E portanto todo este conjunto de regras é altamente baseado em classes. A primeira é logo a classe grid, não é? Aquela classe que define as regras, as propriedades para o contentor, para o elemento que representa de facto o nosso conteúdo, que representa a grelha.
E aqui temos logo propriedades que já vimos logo no início, quando estávamos a planear a grelha, com uma largura de 980 pixels, um padding à esquerda e à direita de 20 pixels. Portanto, reparem aqui nesta notação padding em que passamos apenas dois valores. Portanto, neste caso, para relembrar, o primeiro valor determina o padding do topo e do bottom. O segundo valor determina o padding à esquerda e à direita. Portanto, são pares top, bottom, left, right. Estamos a dizer neste caso que a margem esquerda e direita é auto. Isto simplesmente para centrar uma coisa comum neste tipo de grelhas, elas estarem centradas, e portanto uma forma de fazer é usar as margens automáticas à esquerda e à direita, como já vimos anteriormente. Um aspecto importante é esta instrução, esta propriedade box sizing. Estamos a dizer que queremos que o cálculo do tamanho, da largura deste elemento seja calculado pelo esquema de border box, ou seja, esta largura inclui todos os componentes de caixa até à borda, não é? O conteúdo, o padding e a borda. Deixa de fora, claro, a margem. Portanto, este 980, na verdade, inclui os 40 do padding esquerdo mais direito e o conteúdo. Portanto, o conteúdo fica com uma largura útil de 940 pixels. Fazemos também isso, uma vez que isto acaba por facilitar muitas vezes as contas, fazemos também isso para todos os elementos dentro da grelha. Isso é feito com este seletor especial deste asterisco. Portanto, no fundo estamos a selecionar qualquer coisa que seja descendente de um elemento que tenha classe grid. Estamos a dizer que queremos que o cálculo do tamanho siga a fórmula do border box. Depois temos as nossas linhas. E aqui o que é importante? Nós não vimos essa regra, mas este sistema de grelha é baseado em floats. E portanto nós vamos querer limpar os floats à esquerda e à direita no final de cada linha. Isto na verdade não era obrigatório que fosse no final de cada linha, podia ser mais no final da própria grelha, mas aqui é uma forma de garantir que no final da grelha os floats estão limpos e portanto não temos aquele comportamento esquisito de algum conteúdo que está fora da grelha parecer que está sobreposto ainda a alguns elementos que na verdade estão dentro da grelha. Portanto, colocamos aqui já esta regra para limpar os floats à esquerda e à direita. Temos também aqui esta regra de altura mínima para a linha de 20 pixels. Isto no fundo para ajudar para permitir ter este espaçamento entre linhas nos casos em que queremos ter. Portanto, se nós dissermos que uma linha está vazia e não lá colocarmos conteúdo nenhum, como a linha tem uma altura mínima de 20 pixels, automaticamente conseguimos esta altura, este espaçamento entre linhas, digamos assim, da tabela. De facto, existe aqui uma linha, só que está vazia e dá esse aspecto de intervalo entre linhas. Depois temos as regras para a coluna. Portanto, e aqui é que nós, de facto, fazemos a maior parte dos cálculos, digamos assim. Portanto, a primeira coisa é definir que o conteúdo de uma coluna vai flutuar à esquerda. Portanto, esta grelha aplica floats à esquerda, porque é mais normal, não é? Para nós as coisas vão sendo acumuladas da esquerda para a direita. E definimos uma margem esquerda de 20 pixels. Isto é o que permite definir, no fundo, o espaçamento entre colunas. Portanto, aqui o espaçamento entre colunas é obtido à custa da margem entre as colunas, ou entre o elemento que representa de facto uma coluna, ou melhor dizendo, uma célula. Dizemos também que a largura da coluna é de 60 pixels, portanto isto é o outro valor que nós já tínhamos calculado. E temos uma última propriedade, aqui simplesmente para conseguirmos ter células sem conteúdo e garantir que a largura se aplica na mesma, é preciso ter um min height com um valor diferente de 0. Portanto, aqui colocamos um pixel simplesmente para ter esse min height diferente de 0. Caso contrário, se a coluna estivesse vazia, esta largura não era aplicada. O browser ia ignorar
e de facto ia colapsar aquela coluna e ela ia ficar sem largura. E isso não nos interessa porque podemos ter, em algumas situações, podemos ter células vazias. Depois, há aqui uma propriedade que tem que ser, num caso particular, tem que ser desfeita, que é esta margem à esquerda. Portanto, lembra-se, na grelha nós só temos espaço entre colunas no interior. E, portanto, se nós não disséssemos mais nada, a primeira coluna ia ter um espaçamento também à esquerda. Isso iria descentrar, no fundo, a grelha, iria adulterar os nossos cálculos. Portanto, na verdade, na primeira coluna, a primeira coluna não pode ter margem à esquerda. E, portanto, nós adicionamos uma regra a seguir, usando uma pseudoclasse, first child, para dizer que a primeira coluna tem uma margem à esquerda de 0, que é isso que, de facto, pretendemos. Portanto, isto é o caso geral. Todas as colunas têm 20 pixels de margem à esquerda, exceto a primeira. E depois, o que é que temos que fazer? No fundo, depois o que temos que fazer é recalcular as larguras das colunas para os casos em que temos colunas que abrangem mais do que uma célula. Portanto, temos que recalcular para o caso do col 2, col 3, col 4, por aí fora, recalcular a largura. Como é que fazemos isso? É simples, basta usar este tipo de seletores. Portanto, vamos selecionar elementos que têm simultaneamente a classe col e, reparem que aqui não há espaço nenhum, a classe col 2. Portanto, isto seleciona elementos como este que aqui está. Tem duas classes associadas. Portanto, neste caso seria este. Col e col 3 selecionam este tipo de elementos que têm a classe col e simultaneamente a classe col 3. Os cálculos aqui são simples, porque o tamanho destas colunas, que abrangem de facto mais do que uma célula, é simplesmente somar o número de colunas ou de células que são abrangidas e multiplicar esse valor por 60, que é a largura de uma coluna, e somar isso ao espaçamento entre colunas. Portanto, é multiplicar o espaçamento entre colunas vezes o número de espaços, e o número de espaços é sempre menos 1 do que o número de células. Portanto, o cálculo está aqui. Eu deixei propositadamente esta função cálculo para tornar os valores explícitos, mas tipicamente quando nós vemos isto numa framework CSS estão aqui os valores finais apenas, e portanto podemos ter feito perfeitamente isso. Multiplicar 60 por 2 e somar, neste caso, 20, não é? e colocávamos o valor final. Aqui eu deixei com o cálculo para facilitar a compreensão. E fazemos isto desde o col 2 até ao col 12. Isto, no fundo, termina as regras para a nossa grelha. O que está aqui abaixo são simplesmente algumas regras auxiliares. Aqui, para centrar o texto, na verdade não foi usado aqui neste exemplo. E depois aqui algumas regras para tornar as células visíveis, dando-lhe cores de fundo. Isto é apenas necessário para efeitos deste exemplo, ok? Portanto, numa situação real, ou a cor do fundo da grelha seria diferente, ou não teria cor nenhuma de fundo, e nem as células, não é? Aqui já agora, só aproveitando esta explicação para explicar também este seletor, pode ser um bocadinho mais confuso. Aqui estamos a combinar várias pseudoclasses que não foram mencionadas previamente. Aqui o que estamos a fazer é selecionar qualquer elemento que tenha a classe col e depois dizer no fundo que queremos selecionar qualquer elemento que tenha a classe col e simultaneamente não tenha a pseudoclasse empty. Okay? Isto é feito à custa de duas pseudoclasses, na verdade, esta pseudoclasse not, que tem um parâmetro, que depois aceita um outro seletor, e esse outro seletor, na verdade, é outra pseudoclasse empty, que representa um elemento sem conteúdo. E, portanto, assim vamos selecionar as colunas que não têm conteúdo. Okay? Portanto, se eu aqui apagasse, por exemplo, o conteúdo de uma destas classes, de uma destas divs, este seletor iria selecionar não iria selecionar esta coluna neste caso. Portanto, aquelas que não estão vazias têm esta cor de fundo, que é o que vem aqui, esta cor rosada.
Portanto, isto implementa este sistema de grelhas, portanto, baseado em floats, no fundo em que as várias colunas vão sendo encostadas à esquerda à medida que vão sendo adicionadas, digamos assim, e nós garantimos que existe sempre um somatório de 12 células por linha. O que é que nós podemos fazer com este tipo de grelhas? Aqui vamos ver só muito rapidamente um exemplo que usa exatamente as mesmas regras CSS, portanto o mesmo esquema de construção de grelha, mas com uma construção, um conteúdo um bocadinho diferente, um conteúdo um bocadinho mais próximo a um template típico de uma página web. Portanto, no fundo o que fizemos foi dimensionar as colunas em cada linha para isto poder conter um determinado elemento da nossa página web. Portanto, aqui vemos que temos algumas colunas reservadas para um logótipo, algumas colunas reservadas para um banner, uma imagem, um vídeo, um anúncio. Numa linha seguinte, numa segunda linha, temos algumas colunas no centro reservadas para um menu de navegação global. Depois, noutra linha, temos colunas reservadas para uma sidebar, conteúdo principal, uma outra sidebar à direita e finalmente na quarta linha temos o footer da página. Reparem que este layout tem apenas 4 linhas. Okay? E isto às vezes é uma dificuldade a gente tentar encaixar as coisas em linhas. Reparem que as linhas neste sistema de grelha e tipicamente em qualquer um, na verdade, não têm que ter, e raramente têm, a mesma altura. As linhas podem ter alturas muito diversas, e isso é óbvio aqui. Portanto, esta primeira linha tem esta altura, a segunda, apenas para o menu de navegação, é muito baixinha. A terceira é onde está a maior parte do conteúdo, portanto esta linha vai estender-se, potencialmente estende-se muito, porque depende deste conteúdo, deste main content. Portanto, é o conteúdo que dita a altura da linha. Portanto, as linhas podem ter alturas muito diversas. Aqui, na verdade, estas alturas são conseguidas, neste caso, à custa de forma mais ou menos artificial. Okay? Eu aqui usei um elemento IMG vazio, apenas com um height definido para forçar ali aquela altura. Mas isto, na verdade, a altura seria ditada pelo conteúdo que a gente colocasse aqui dentro. Portanto, neste caso seria pela altura da imagem, por exemplo, ou pela altura do logo, do banner que aqui estivesse. Mas aqui neste exemplo concreto, se virem o código HTML, elas estão simuladas, digamos assim. Portanto, este tipo de sistemas de grelha, a vantagem dos sistemas de grelha é que com este sistema nós conseguimos produzir templates muito diversos. E usamos sempre o mesmo sistema e isso torna as coisas um bocadinho mais fáceis depois de gerir, e a certa altura, quando a gente tem experiência com este tipo de sistemas, torna-se mais fácil de pensar em como é que um determinado layout vai ser encaixado na grelha. E depois, tendo isso definido, a implementação é trivial, a implementação do posicionamento não tem que ser feita, porque isso é feito pela grelha. Portanto, nós não temos que posicionar elemento a elemento. O próprio sistema de grelha posiciona as coisas, e essa é a grande vantagem de usar um sistema de grelha. Uma coisa que podemos fazer nestes sistemas de grelhas é melhorar um bocadinho aqueles seletores. Portanto, no exemplo anterior podemos ver, nós estamos a usar esta sintaxe para definir, naqueles casos em que uma coluna ocupa mais do que uma célula, a usar duas classes CSS, a classe call, para dizer que aquilo é uma coluna, e depois uma classe call 2, call 3, call 4, para dizer quantas é que ocupa. Nós podemos melhorar isso um bocadinho, usando seletores um bocadinho mais avançados. Aqui temos um exemplo em que o HTML, nessas situações, em vez de dizer call, espaço, call 2, 3, 4, 5, por aí fora, usa apenas uma classe CSS, call, traço, qualquer coisa. Portanto, temos só call 1, no caso de queremos só uma célula, e depois call 3, 4, 6, por aí fora, qualquer número, até 12. Mas usamos só uma classe, não temos que combinar duas. Uma forma de fazer isto é usar aqueles seletores de atributo que já tínhamos visto, nos permitem selecionar elementos com base no valor de um atributo ou com base no valor parcial do valor de um atributo e no fundo aplicar esses seletores de atributo ao atributo classe
que é o atributo em que nós dizemos quais são as classes CSS atribuídas. E portanto, com isto o que nós fazemos, no fundo, é ir buscar, é selecionar qualquer elemento que tenha dentro do atributo classe, no fundo, esta palavra ou esta sequência de caracteres call traço. Qualquer elemento que tenha estas letras vai ser selecionado por este seletor, e é aqui que nós decidimos que as regras da coluna. Portanto, isto é equivalente aqui na nossa primeira implementação a este conjunto de propriedades. Depois, para a primeira coluna, temos novamente aqui o first child para colocar a margem a 0. Portanto, usamos o mesmo esquema, não é? É o mesmo seletor anterior, combinado com a pseudo-classe first child. E depois algo parecido para, ou na verdade mais simples neste caso, para redimensionar as colunas que ocupam mais do que uma célula, porque aqui basta usar o número da classe como é só uma. Basta dizer, ok, se a classe for call-2, então a largura vai ser calculada desta maneira, se for call3 desta maneira e por aí fora. Mas no fundo, simplificamos um bocadinho a escrita do HTML, porque em vez de duas classes temos que usar só uma. De resto, o comportamento é exatamente idêntico ao anterior. Outra coisa que podemos fazer, que é importante em muitas situações, é, em vez de termos uma grelha com tamanho fixo, ter uma grelha fluida, portanto uma grelha que se ajusta à largura da janela. Se a janela for curtinha, a grelha é curtinha, se a janela for larga, a grelha é larga. Como é que podemos fazer isso? Na verdade não é assim muito difícil, basta repensar, recalcular aqueles valores que nós tínhamos na primeira implementação, portanto aqui quando temos 980, substituir isto por uma percentagem. Portanto, nós aqui no fundo estamos a dizer que a nossa grelha vai ser fluida e vai se ajustar ao seu contentor. Portanto, se dissermos que a largura da grelha é 100%, ela vai se ajustar ao seu contentor. Para além disso, tipicamente podemos fazer uma coisa destas, é dizer que a largura é 100%, mas que é uma largura mínima. Portanto, se a janela for muito estreitinha, ela passa a ter uma largura fixa. Isto vai impedir que os elementos se encolham demasiado e desformatem no interior. Portanto, normalmente há aqui uma gama em que a grelha é fluida, mas se a janela ou o contentor for muito pequeno, então nós dizemos que a nossa grelha já não se reduz a esse ponto, ela fica com uma dimensão fixa, e o que acontece é que na janela vão aparecer depois barras de scroll horizontal, na janela ou no contentor, onde ela estiver. Mas no fundo o que temos que fazer é recalcular em percentagens os valores fixos que tínhamos, os valores absolutos que tínhamos na versão anterior. Portanto, 100% são os nossos 980, os 20 pixels passam a ser 2, qualquer coisa por cento. E depois, aqui neste caso, na altura entre as linhas, podemos deixar um valor absoluto, porque neste caso, se calhar não nos interessa que o espaçamento entre linhas seja fluido. Portanto, há coisas que nem tudo tem que ser escrito em percentagens. E depois as margens, portanto, o espaçamento entre colunas, novamente um cálculo parecido, a largura, e aplicar depois isto a todas as combinações de células que não tínhamos já feito. E isto resulta neste tipo de grelhas que, portanto, neste caso, ocupam a largura total da janela, e se eu redimensionar, continuam a ocupar a largura total da janela, até um ponto em que a grelha já não encolhe mais. Portanto, se a janela for menor do que 600, nós dizemos que não, 600 é o mínimo para a nossa grelha, e portanto, a partir daí tem que aparecer barras de scroll. Mas até esse ponto, a grelha é fluida, portanto, ajusta-se à dimensão da janela. E isto é uma coisa que a gente, nem sempre, mas frequentemente quer. Uma coisa que é importante perceber, apesar de aqui já não haver nada de novo propriamente em termos de regras CSS, mas é importante deixar claro que
As grelhas não têm que ser usadas diretamente no body. Nós podemos criar grelhas dentro de grelhas até, neste caso. Aqui temos uma grelha, esta grelha exterior, que tem lá dentro alguns de uma linha, na terceira linha. Então temos uma primeira linha que teria aqui algum conteúdo, a ocupar 12 colunas, depois uma linha de intervalo, e depois na terceira linha temos uma outra grelha. Isso é feito de forma muito simples. Dentro da div que representa aquela coluna, neste caso a combinação de 10 colunas, nós colocamos lá uma outra div com uma classe grid, e depois dentro dessa grid pomos as linhas que bem entendermos. O somatório das colunas desta grelha interior tem que ser a mesma 12. Claro que ela vai ser mais pequena, não é? Mais estreita neste caso, do que a de fora, não é? Mas o somatório do número de colunas é sempre 12. E, portanto, em particular nesta situação em que temos grelhas fluídas, portanto, com larguras 100%, não há problema nenhum em fazer isto. Tanto a grelha exterior como a interior vão se ajustar à dimensão até certo limite. Aqui também podemos ver que a grelha, mesmo sendo fluida, ela não tem que ocupar a janela toda. Nós até podemos pôr a grelha dentro de um outro contentor que tem uma dimensão limitada. Aqui, para simular esse contentor, eu coloquei o estilo inline diretamente aqui nesta div. Esta div mais exterior representa aqui algum elemento que tem, que faria parte do layout da nossa página e que tem uma dimensão limitada. Neste caso, limitei a metade da largura da página. E dentro deste contentor colocamos uma grelha. Portanto, nada de errado nisso, nada de estranho. Portanto, as grelhas podem ser componentes de outros elementos, como qualquer outro elemento no nosso HTML. Portanto, aqui uma grelha com várias colunas, com espaçamento entre linhas, e com várias linhas com conteúdos diferentes. Portanto, isto é uma coisa totalmente natural de se fazer, embora o mais óbvio, a aplicação mais óbvia das grelhas seja para layouts da página como um todo. É aqui um exemplo, novamente para mostrar, digamos assim, a aplicação desta grelha fluida a um layout, um template, algo que se assemelha a um template de um website. Portanto, neste caso, só para demonstrar que de facto ela se ajusta à dimensão da janela. E portanto, claro que aqui há elementos que depois a certa altura podem ficar demasiado estreitinhos. Nós aí depois teríamos que ver outras soluções, que vamos ver depois mais tarde. Portanto, aquela largura mínima de 600 pixels, em algumas situações pode levar a que existam elementos que ficam demasiado distorcidos e, portanto, aí teríamos que encontrar outra solução, que normalmente passa por repensar o layout. Mas depois vemos isso vamos ver depois mais à frente. Portanto, isto termina esta exposição sobre o sistema de grelha baseado em floats, portanto, o sistema mais simples, digamos assim.